ser minha adoração. Vou beijar o teu rosto, Senhor, olhar bem fundo em seus olhos de amor, perder a noção, tempo que eu passei em adoração. Jesus, meu tudo, Jesus, meu rei, és minha vida, minha alegria. Eu vou beber do vinho sobrenatural, quero transbordar. O vinho novo, o vinho novo, o vinho novo, vinho sobrenatural. Jesus, meu tudo, Jesus, meu rei, és minha vida, minha alegria. Eu vou beber do vinho sobrenatural, quero transbordar. Sobrenatural, o vinho novo, o vinho novo, vinho novo, sobrenatural. Vou beijar o teu rosto, Senhor, olhar bem fundo em seus olhos de amor, perder a noção, tempo que eu passei em adoração. Jesus, meu tudo, Jesus, meu rei, és minha vida, minha alegria. Eu vou beber do vinho sobrenatural, quero transbordar. O vinho novo, o vinho novo, o vinho novo.
Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus. Aleluia. Cordeiro de Deus, eu venho te adorar, Aleluia, Jesus, eu venho te adorar. eu venho te adorar. Cordeiro de Deus. Quero deixar tudo e te dar tudo, Tudo, Senhor. ó Quero Cordeiro. deixar tudo, Senhor, e te dar tudo, tudo, Senhor. Aleluia. Quero deixar tudo e te dar tudo, ó Cordeiro. Quero deixar tudo e te dar tudo, ó Cordeiro. Ele vem saltando sobre os montes. Ele vem e ele vem saltando sobre os montes. Ele vem, Sim, Jesus. pra me encontrar, Para nos encontrar. Aleluia. pra me abraçar, Eira, bababaxê, catarás. pra me dizer que eu sou dele e ele é meu. E ele vem saltando sobre os montes. Ele vem e ele vem saltando sobre os montes. Ele vem pra me encontrar, Aleluia. pra me abraçar, Oh, pra me dizer que eu sou dele e ele é meu. aleluia. E ele vem Essa adoração está entrando nos lares. saltando sobre o monte. Ele vem e ele vem saltando sobre os montes. Ele vem pra me encontrar, pra me abraçar,
Aleluia, glória a Deus. Aleluia, boa noite, queridos. Graça e paz. Que alegria poder adorar o Senhor junto com vocês. Estou muito grato a Deus. Estou muito feliz porque Deus, Ele não mudou, Ele nunca muda. Jesus continua sendo o mesmo Jesus que perdoou a adúltera. Jesus continua sendo o mesmo Jesus que curou os enfermos, que fez paralíticos andar. Jesus continua o mesmo. E glória a Deus por todos vocês que estão aqui. Glória a Deus que vocês estão conosco. Antes de tudo, eu queria fazer uma breve oração. Estamos vivendo tempos de intimidade com Jesus, intimidade com o Espírito Santo. Mas o mundo está coberto de medo, o mundo está, na verdade, sobre o mundo existe uma nuvem muito negra, uma nuvem muito escura, densa, de todo tipo de influência de depressão, influência de suicídio, influência de desespero, de descontrole geral. Mas eu quero, como um profeta de Deus, fazer uma oração com você. E eu sei que você, por estar aqui nessa live, você crê em Jesus. Eu sei que você crê em Jesus, então vamos juntos orar comigo, amém? Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por ter morrido por nós e no terceiro dia ter ressuscitado. O Senhor venceu a morte e todos aqueles que estão com o Senhor também vencerão a morte. Não conhecerão a morte, mas conhecerão a vida eterna. Obrigado, Jesus, por todos esses lares terem aberto as portas para que essa live entrasse, para que a Tua presença na adoração entrasse. Eu peço que o Senhor esteja guardando cada um e robustecendo o espírito de cada um no espírito de fé, no espírito de esperança. Em nome de Jesus, amém. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus, na verdade eu tenho mais que uma palavra, tenho várias palavras de Deus para compartilhar com os irmãos. E na verdade, eu não sei nem por onde começar, mas tem um versículo aqui que abriu o meu espírito e eu sei que Deus quer falar contigo. A palavra diz assim, 1 Coríntios, capítulo 6. Vocês estão me ouvindo direitinho? Dá um sinal aí que está me ouvindo direitinho, se o áudio está bom. 1 Coríntios, capítulo 6, o verso 17. A palavra do Senhor diz assim, olha só, queridos. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Olha, queridos. Sabe quando às vezes nós somos guiados pelas circunstâncias, nós somos guiados pelas coisas aparentes, as coisas transitórias, as coisas temporais. E às vezes nós esquecemos, sabe? Nós esquecemos do que arde tão precioso dentro de nós. O Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo. Olha só. Jesus, ele foi levado aos céus e todos aqueles que creram em Jesus Cristo, que ele morreu e ressuscitou dos mortos, receberam do Pai o Espírito de Jesus dentro de nós. Só que esse Espírito não é um Espírito que nos traz medo, não é um Espírito que nos traz insegurança, que nos traz escravidão. Não é um Espírito que impõe coisas para a gente. O Espírito de Jesus Cristo, ele nos dá uma liberdade. O Espírito de Jesus Cristo, ele nos dá uma posição, uma condição de nada mais nos prender,
nunca mais seremos escravos. Quando nós recebemos o Espírito de Jesus Cristo, quando cremos, porque não tem nada a ver com você fazer algum ritual para receber o Jesus Cristo. A única coisa necessária para você receber o Espírito de Jesus Cristo é você crer naquilo que Ele fez por nós, morrendo naquela cruz e ressuscitando no terceiro dia. Você crendo que Jesus Cristo é o teu Senhor, você crendo que Jesus Cristo é o teu Salvador, sabe o que acontece dentro do teu íntimo, do teu interior? O Espírito se apodera, o Espírito de Deus, ele entra em você. E você, a palavra que nós acabamos de ler em 1 Coríntios capítulo 6, nós passamos não ser apenas nosso Espírito. Nós não somos apenas o Espírito que nós recebemos quando Deus soprou em nós. Nós nos tornamos um Espírito com o Espírito do Filho de Deus. Sabe, quando o nosso Espírito se entrelaça com o Espírito de Deus, a nossa mente muda. A nossa consciência das coisas, a nossa condição de homem, de mulher, muda, a nossa ótica muda. Sabe, quando nós somos criança, nós nos comportamos como criança, nós pensamos como criança. Mas quando nós começamos a crescer, a amadurecer, passamos a ter questionamentos. E os nossos pais naturais, eles começam a tirar, porque tem fases, né? Existem processos na nossa vida natural, que nós nascemos, nós começamos a engatear, nós começamos a dar os primeiros passos, começam a nascer os primeiros dentinhos. Só que chega uma fase dos porquês, chega uma fase de nós termos que ir para as escolas, estudar, ter provas, ter avaliações. E isso tudo na vida natural acontece. Da mesma forma, acontece na nossa vida espiritual. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, quando nós entramos nessa condição de Jesus Cristo ser o nosso Senhor e Salvador, não estou falando aqui de igreja, não estou falando aqui de doutrinas, não estou falando aqui de métodos, estou falando aqui de Jesus. Então pode ter pessoas aqui que nem crentes são, nem evangélicos, mas são católicos, mas são cristãos como eu sou cristão. Eu não mais prego o ser evangélico. Eu prego andar em Jesus. Eu prego unir-se em Jesus Cristo. Eu não tenho mais tempo para perder, para querer mostrar que a religião tal é melhor do que a religião tal. Eu quero apenas pregar um Jesus que te levará para um caminho de sucesso. Sabe, queridos? Então, quando nós nos unimos a Jesus, quando nós nascemos em Jesus Cristo, nós passamos a ter um comportamento de aprendizado. Nós começamos a aprender coisas. Nós começamos a aprender. Existem algumas instituições religiosas que nos ensinam a ter algumas práticas religiosas, alguns hábitos religiosos. Não estou dizendo aqui nem desmerecendo isso, eu estou falando que às vezes a religiosidade, as práticas religiosas, às vezes nos afasta da simplicidade que é conhecer Jesus. Conhecer Jesus, andar em Jesus é muito mais simples do que se é pregado, do que se é imposto, do que se é cobrado nas instituições religiosas. As pessoas nas instituições religiosas precisam produzir alguma coisa para se sentir saciado, se sentir merecedor de algo. Mas eu quero dizer para você que a única coisa que te faz ser justificado, se faz limpo, é você crer em Jesus Cristo com todas as suas forças. Quando cremos em Jesus Cristo, nós recebemos o Espírito de Deus, o Espírito do Filho de Deus. Jesus Cristo entra em nós e o nosso Espírito se torna um só com Ele. Só que quando nós somos criança, a palavra de Deus diz aqui em Gálatas capítulo 4, fala assim, ó, quando nós
durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores e até o tempo predeterminado pelo Pai. O que o apóstolo Paulo está falando? Que quando existe... Eu trabalho numa empresa privada, eu sei que pessoas aí trabalham em empresas e podem ter a oportunidade que eu tive de trabalhar com filhos dos meus patrões. Mas quando os filhos dos meus patrões ainda são crianças, eles não se diferem em questão de autoridade com outro tipo de funcionário, mas quando eles alcançam um nível de maturidade, eles reconhecem que eles são herdeiros. Então eles não mais se comportam, não mais se igualam aos escravos, aos servos, aos empregados daquela empresa. Então, da mesma coisa é quando nós estamos como crianças na nossa vida espiritual e começamos a comer comida mais que sustenta-nos mais, sabe? Nós começamos a comer comida sólida, começamos a aprender coisas novas em Jesus Cristo. A palavra de Deus, e essa palavra de Deus, ela é o alimento que nos traz o entendimento e a maturidade, sabe? Mas não apenas a letra, porque a letra todos podem ler, mas o Espírito do Filho de Deus que está em você, que uniu com você quando você creu em Jesus, você, através desse Espírito, você começa a receber a revelação que está por trás das palavras. As letras que estão aqui escritas, existe um Espírito de revelação que atua nessas palavras. Então, tudo que está escrito na Bíblia Sagrada, existe uma revelação por trás dela. E eu quero, como servo, como filho de Deus, eu quero ser na tua vida um influenciador a ler, mas não ler como o mundo lê. Ler porque quando o mundo lê isso aqui, o mundo acha que é historinha de conto de fadas. Mas quando você nasce do Espírito, quando você une-se ao Espírito de Jesus, você começa a ter revelações que você nunca teria se fosse apenas com seu intelecto. Você pode ser uma pessoa muito inteligente. Você pode ser uma pessoa muito estudada. Você vai conseguir interpretar essa Bíblia como ninguém. Mas a interpretação humana, ela não anula a revelação, a palavra rema, a palavra revelada de Deus, o rema de Deus, sabe? Nós precisamos de fases, passar por processos para não ser mais guiado por religiosidade. Porque a religiosidade nos leva para um caminho de fazer obras. E a obras, querido, ela não nos justifica diante de Deus. O que vai nos justificar é a nossa fé radical em Jesus. Você precisa se mudar a chave, sabe, da tua mentalidade, porque os crentes, como eu já falei, eu trabalho numa empresa, aí tenho contato com muitos clientes, eu atendo muitos clientes, e eu vejo muitos clientes cristãos chegando lá desesperados por causa dessa pandemia. Mas o apóstolo Paulo disse uma vez assim, lá no livro de Romanos, capítulo 12, e versículo 2 diz assim: não se amolde ao padrão desse mundo. Não se amolde ao padrão do mundo. Não pense como o mundo pensa. Tenha uma mente renovada em Jesus. Sabe, queridos? Então, essa chave que Paulo recebeu e nos passou no livro, na carta aos Romanos, ele está falando, você não pode pensar como o mundo pensa. Você não pode se igualar com o pensamento, com atitudes que o mundo tem. Você precisa andar em um lugar onde você sabe que você é filho. Queridos, eu poderia passar horas e horas aqui falando a respeito da sua paternidade, sabe? Quando você aceita Jesus, quando você crê em Jesus Cristo, o nosso Deus, Pai de Jesus Cristo, torna-se
nosso Pai, Pai. E Ele nos torna herdeiro. Ele nos dá uma autoridade, queridos. Ele nos dá uma autoridade para que a gente possa viver em uma plena liberdade. Não há nada, queridos, eu vou repetir isso quantas vezes for necessário, não há necessidade nenhuma de você querer chamar a atenção de Deus produzindo alguma coisa. Lembra de Marta? Eu sempre vou lembrar de Marta nas lives. Marta chegou e foi logo para a cozinha fazer as comidas para servir Jesus e os discípulos, enquanto Maria foi para os pés de Jesus e começou a ouvir o que ele tinha para falar. Marta ficou muito estressada com aquela cena. Marta veio para Jesus e para todos que estavam ali e falou: mestre, tu não se importa que eu estou aqui fazendo tudo só e Maria está aí sentada te ouvindo? E eu quero dizer, queridos, que Jesus olhou para Marta e falou: Marta, Marta, o que ela escolheu a melhor parte, e essa parte eu não vou tirar dela. E o que tu está fazendo, tu consegue fazer, um só basta. Sabe, queridos, o que chama a atenção de Deus, o que chama a atenção de Jesus Cristo, não é você querer fazer alguma coisa, não é ver você querer produzir alguma coisa, mesmo que isso seja gostoso quando é com a motivação correta. Mas o que o Senhor mais necessita nesse tempo é que você se esconda com Ele, que você se tranque com Ele, que você fique aos pés dEle todos os dias da sua vida. Sabe, eu lembro que quando Jesus, antes de subir aos céus, depois que ressuscitou, depois que ficou muitos dias com os discípulos, Ele falou: não saiam de Jerusalém, não saiam de Jerusalém antes que a promessa venha para vocês, desça sobre vocês. Ele estava falando do Espírito Santo, que Ele nos deu. A primeira manifestação do Espírito Santo foi ali com os discípulos, com todos aqueles que estavam naquele lugar, e eles receberam um batismo. Eles receberam um batismo no Espírito Santo, um batismo de fogo. Mas hoje as igrejas querem usar esse texto para ser como uma fórmula, ser como um padrão. Tem que ser todos do mesmo jeito, todos têm que sair falando em línguas e outros idiomas, todos têm que sair... Não precisa. O que o Espírito Santo faz quando Ele entra e encontra espaço em nós, sabe o que acontece? Um batismo no nosso coração. Porque quando nós recebemos o batismo no nosso coração, nós começamos a entender as coisas de forma diferente. Se Pedro não tivesse obedecido Jesus Cristo e tivesse saído e fosse pregar sua primeira pregação, sem antes ter recebido o batismo de amor no seu coração, sem antes tivesse recebido o batismo do Espírito, no fogo no seu coração, ele não teria alcançado 3.000 vidas. Tudo que gera é o Senhor. A Bíblia diz que o gerar, o operar e o efetuar vem de Deus. Então, não há nada que eu possa produzir sem antes receber uma direção do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo que está em nós e que nos guia a todo sucesso, que nos guia a todo um caminhar de vitória. O Espírito Santo, ele tem uma mentalidade que quer transferir para a gente. Quando você tem uma comunhão com o Espírito Santo, uma comunhão que é uma comunhão muito frequente, diária, todos os dias você tem uma comunhão, essa essência de Jesus, ela é transferida para você. A essência de Jesus, ela é transferida. Não quero que você ache que você vai se tornar aqueles santarrãos que gostam de cuspir santidade, que gostam de arrotar que é o melhor. Não. Longe de mim me achar melhor que as pessoas. Pelo contrário, eu me acho o pior dos pecadores. Eu me acho o pior dos pecadores, mas eu sei que a graça de Jesus Cristo, através do Espírito que está em mim, que está em você, ela me dá uma condição de justiça. Ela me dá uma condição e me reveste com uma couraça chamada justiça de Deus.
Não há nada que eu precise mais produzir com o meu esforço, a não ser entrar e aguardar que esse batismo de amor tome conta do meu coração. Jesus, ele não está interessado em você conseguir números. Jesus, ele não está interessado em você fazer muitas caridades, mas o seu coração onde está? A caridade é bênção, aleluia, eu não estou aqui discriminando, não. Eu estou falando que Deus quer você. Não ache que as suas caridades vai te levar ao reino de Deus. A caridade, ela precisa ser direcionada pelo Espírito através da sua comunhão com o Espírito. Uma comunhão com o Espírito te fará andar em pastos verdejantes. A sua intimidade, o seu relacionamento, a sua comunhão com o Espírito te fará a andar em descanso. Lá no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 11, 10, 11, fala que esforcemo-nos apenas para entrar no descanso sabático. O descanso sabático é Jesus. Então vamos entrar em Jesus todos os dias. Deixa de querer fazer como Marta. Deixa de querer fazer as coisas querendo mostrar algo, querendo produzir algo, querendo mostrar que tu é o bom, que tu é a pessoa certa, que tu é o perfeito. Mesmo que não queira expor que você está falando isso, mas no seu íntimo quer mostrar que é. Não, você não é. Eu não sou. Não existe nenhum pastor, nenhum apóstolo que é perfeito. Não existe nenhum que opere milagres, que seja perfeito. Não existe só Jesus. Existe sim pessoas que têm o entendimento que são os piores dos pecadores, porém revestido por uma graça que nos levanta diariamente para lançar redes, para pregar o Evangelho em amor. Não queira sair do quarto. Não queira produzir algo exteriormente antes de você receber uma capacitação, um batismo de amor no seu espírito, no seu coração. Sabe por quê, queridos? Porque quando nós saímos para pregar, quando nós saímos para evangelizar sem ter recebido esse amor, esse batismo de amor, nós começamos a externar uma justiça própria que há no mais íntimo do ser humano. O ser humano se acha no direito de julgar as pessoas. Principalmente os pastores, os que são autoridades, se acham no direito de julgar, de apontar, de querer exortar. Sabe, queridos, nós temos que sair dessa dimensão de justiça própria, de querer apontar as falhas das pessoas. Pedro, quando ele saiu para pregar, depois do Pentecostes, quando ele saiu, ele começou a falar de Jesus. Ele começou a falar, vocês mataram Jesus, mas Ele está aqui para perdoar vocês. Eu, através do Espírito dele, quero pregar Jesus, que Ele está aqui para te perdoar. 3.000 pessoas foram tocadas em amor. 3.000 pessoas foram tocadas em amor e receberam Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Não existe nenhuma fórmula, não existe nenhuma fórmula que você possamos adquirir com experiências de crente, com a experiência de cristão, experiência de igrejas. Não existe uma fórmula traçada para a gente poder alcançar sucesso, para poder arrebanhar muitas ovelhas. Existem métodos humanos que realmente fazem as igrejas encherem, mas muitas vezes as igrejas cheias não significa que são pessoas que têm comunhão com o Espírito de Deus, não significa que são pessoas que vivem amor, não significa que são pessoas que andam em humildade, não significa que são pessoas que têm mais prazer de dar do que reter. Sabe, queridos, no livro de Atos dos Apóstolos, nós entendemos como era linda a igreja primitiva.
A igreja primitiva, queridos, tudo que era recolhido, todo mundo pegava os seus bens, vendiam e colocava as ofertas nos pés dos apóstolos. E a Bíblia fala que os apóstolos dividiam conforme a necessidade daquele povo. E a Bíblia diz que nenhum daquela multidão passava necessidade. A igreja de Jesus Cristo não pode perder essa essência. A igreja de Jesus Cristo que está operando nesses dias, a igreja não pode perder a essência da igreja primitiva. A igreja primitiva é o nosso exemplo. É o que Jesus deixou para nos dar exemplo de como devemos nos comportar, de como devemos ser como igreja. A Bíblia fala que todos eram supridos. Todos eram supridos. Sabe, queridos? Então, a igreja precisa ter prazer em dar. Quando eu falo de igreja, estou falando de você, querido. Você é igreja. Você que está me ouvindo, você é a igreja de Jesus. Eu não estou falando aqui de prédio, não estou falando aqui de estabelecimento, de estrutura física. Estou falando aqui de você. Você é a igreja de Jesus. Então, tenha prazer em ser guiado por Jesus. Tenha prazer de ouvir aquilo que você recebe de Jesus. Olha, queridos, no início, nessa live, eu falei a respeito da palavra de 1 Coríntios, capítulo 6, no verso 17, que fala que aqueles que se unem ao Senhor é um só espírito com Ele. Você que se uniu ao Senhor, você que aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, mesmo que você continue ainda fazendo algo que entristeça Jesus, mesmo que você peque, mesmo que você tropece todos os dias, mas eu quero dizer para você que para Jesus Cristo, para Deus, você é a justiça de Deus. Para Deus você é justificado por Jesus, porque você crê em Jesus. Não estou aqui querendo te influenciar a continuar no pecado. Eu estou aqui querendo te influenciar a meditar na palavra de Deus. Eu quero aqui te influenciar a você ouvir o Espírito que está junto com o teu. Você tem um Espírito. Você é um Espírito que tem uma alma e que habita nesse corpo. Mas você é um Espírito e o seu Espírito é eterno. Então, quando você crê em Jesus Cristo, o seu Espírito se torna um com Ele. Quando você crê em Jesus, o seu Espírito se torna um com Ele. E existe aqui informações para que você ande em sucesso, para que você ande em vitória, para que você se torne um sucesso, para que você se torne a vitória. Sabe, queridos? Nós queremos fazer, nós queremos alcançar, mas não queremos ter relacionamento com Jesus Cristo. Eu quero te levar ao entendimento que o relacionamento que você tem com Jesus Cristo vai tirar a sua mente desse lugar. O seu relacionamento que você tem com Jesus Cristo, com o Espírito do Filho de Deus que está em você. Se você se relacionar com isso, a sua mente ela vai sair do padrão desse mundo e vai entrar um padrão eterno, um padrão do céu. Você vai começar a pensar como o céu pensa. Você vai começar a olhar como Jesus olha. Você vai começar a falar das pessoas, para as pessoas, como Jesus falaria, como Jesus fala, como Ele ama as pessoas. Você não vai mais absorver, você não vai mais querer disputa, você não vai mais querer viver em inveja, em querer olho grande pelas coisas que as pessoas têm. Você vai andar em um outro lugar que não vai mais ser comparado ao que o mundo anda. Você não vai mais andar em medo, você não vai mais andar em depressão, você não vai mais andar com síndrome do medo, síndrome do pânico, porque você recebeu um Espírito, do Filho de Deus. E quando você recebeu esse Espírito por fé, você se uniu com Ele, você começou a andar em ruas de ouro. Eu quero dizer para você que só vai para o reino aqueles que já foram no Espírito. Uma vez Paulo falou, conheci o homem que foi ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Ele estava falando que ele tinha sido arrebatado ao terceiro céu. Pode ser que exista, querido,
o quarto céu, o quinto, o oitavo, o 10º céu. A Bíblia, os teólogos, a Bíblia não fala se só são 3 céus. Os teólogos podem até falar, mas a Bíblia não fala que só tem 3 céus, pode ser que tenha mais. Quando João, o discípulo que Jesus mais amava, quando João ele estava na ilha de Pátmos, já velho, ele foi arrebatado ao céu. Quando ele chegou no céu, ele abriu-se uma porta para ele e o Senhor falou: venha, entre aqui. Sempre no lugar do arrebatamento existirá um lugar para você conhecer, existirá outro lugar, outros degraus para você subir no Espírito. Então não queira se limitar no que você ouve, limitando um poder do Espírito do Filho de Deus que está em você. Olho nenhum viu, mente nenhuma conseguiu imaginar, não chegou ao coração do homem aquilo que está... Ah, meu Deus, gente, se você entender essa palavra, se você entender que o Espírito de Jesus, que o Espírito do Filho de Deus, ele está morando dentro de você, e o teu Espírito, quando você creu, se uniu com ele, pode acreditar que através desse Espírito, que está com o teu Espírito, ele vai te revelar qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Ele não vai te deixar em um caminho sem saída. Ele vai abrir portas aonde não tem, queridos. Ele vai abrir caminhos aonde não tem. Ele vai abrir o mar, se necessário for, para que você passe com os pés enxutos. Eu quero dizer para você, igreja de Jesus, que não é por você produzir que você vai. Não é pelo fato de você produzir como Marta queria produzir que você vai chamar a atenção de Jesus. O que vai fazer você chamar a atenção de Jesus é você se aquietar. Se aquiete. Jesus falou: ei, não saiam de Jerusalém. Jesus falou: não saiam de Jerusalém antes que a promessa venha. E quando o Espírito batizou o coração daqueles homens e mulheres, eles foram incendiados em amor e começaram a fazer o trabalho evangelístico. E na primeira pregação foi 3.000 pessoas em amor convencida que Jesus Cristo era o Senhor e Salvador e continua sendo o nosso Senhor e Salvador. Não queira produzir, não queira sair, não queira fazer alguma coisa sem antes a direção do Espírito. Meu paizão Técio, não queira produzir alguma coisa, não queira entrar em um ritmo de religiosidade, de mostrar resultados, de mostrar números, porque os números não significa que são ovelhas saudáveis. Muitas vezes você coloca pessoas que não querem saber de Jesus, infiltra-se dentro do rebanho e termina estragando todo o rebanho. Eu preciso que vocês entendam, querido. Jesus, ele quer levar você a uma intimidade, a um relacionamento, a uma comunhão, que ele quer transferir para você o DNA perfeito dele. Jesus, ele quer transferir dele para você um caminhar que anda até sobre as circunstâncias. Por mais que venha o mundo dizendo tantos noticiários, mas você está andando sobre as águas, você está andando sem medo, você está andando sem nenhuma insegurança. Por quê? A sua mente está convicta do que a palavra de Deus diz. Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, nossas dores, as nossas transgressões. Ele carregou o pecado do mundo. Você é justificado, você é amado, você é limpo diante de Deus. Porque quando Deus olha para você, queridos, quando Deus olha para você, querida, Deus vê Jesus te revestindo com a justiça de Deus. Ele te reveste com aquela couraça, sabe? Aquela couraça que tem o nome Justiça de Deus. Então não queira andar em teu esforço. Não queira... O apóstolo Paulo, querido, apóstolo Paulo chegou para a igreja de Gálatas e escreveu uma carta e falou: eu não estou acreditando. Gálatas insensatos, não estou acreditando que vocês já estão mudando de mentalidade.
Eu preguei Jesus Cristo, vocês receberam o Espírito por meio da fé e agora querem voltar a praticar as obras. Não sabem vocês que a obra não justifica você? Não sabe vós que através das obras você não é justificado? Você vai ser justificado por meio da fé na cruz. Então eu quero chamar a atenção aqui da igreja de Jesus. Recentralize Jesus na sua vida. Recentralize a cruz. Observe, entenda o que as letras falam. Por trás delas existe um Espírito que revela as letras que você lê. Não queira ser intelectual, o mais inteligente dessa geração, capaz de interpretar a Bíblia. Queira ser humilde. Queira olhar para dentro de você e falar: meu Deus, meu Senhor, eu não estou conseguindo entender qual é a essência, a revelação dessa palavra. Porque o Espírito, ele vai revelar para você, e cada vírgula, e cada ponto, e cada letra, ela é para você. Cada detalhe das Escrituras, ela é para você. Ela é para que vocês recebam o melhor maná. Na antiguidade, na época de Moisés, o maná caiu do céu. Na nova aliança, o maná estava na cruz. E ele morreu, ele ressuscitou. E o maná está dentro de nós. E ele está querendo nos servir através das Escrituras. Então começa a servir desse vinho e desse pão. Aqui é o verdadeiro pão, aqui é o verdadeiro vinho. Mas existe um processo. E o processo é: aquiete-se, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, começa a orar ao teu Pai que te vê em secreto. E sem nenhuma cobrança, sem nenhuma expectativa gerada no teu coração, aguarda, porque no tempo certo Ele vai te recompensar. Mas eu quero te ensinar aqui uma chave que vai mudar a tua vida, assim como mudou a minha, como mudou a vida da minha esposa, a vida dos meus filhos. A oração em outras línguas. A oração em outras línguas, ela vai te levar para um nível de maturidade que você não vai conseguir ter indo apenas para as igrejas. O nível de maturidade que a oração em línguas dá para você é que ela vai te guiar a ouvir o Espírito do Filho de Deus que está em você. Então, quando você ora em outras línguas, você está orando a uma oração perfeita, que você não consegue decifrar, que você não tem condições de orar em línguas para alcançar alguma coisa. É por isso que ela é tão perfeita. Porque a oração com palavras compreensivas, ela é muito egoísta. Geralmente a gente ora para poder pedir alguma coisa, porque a gente está querendo conseguir alguma coisa. Não é errado, peça que lhe será dado. Mas eu estou falando de uma edificação no teu espírito, de uma maturidade onde você não precisa de nada além de Jesus. E você começa, hora após hora, hora após hora. Você ora 1 hora, você ora 10 minutos, 15 minutos, você ora 1, 2, 3 horas. E isso vai sendo uma rotina, um hábito na tua vida. E você vai entrar em um lugar em Deus onde poucos entraram, mas muitos já alcançaram. Mas tem muitos ainda que não conseguiram porque estão presos na religião, porque acham que o orar em línguas é só uma manifestação repentina, onde você está na igreja em um momento de unção e você dá umas rajadas de língua. Amém? Isso também é do Espírito, mas não estou falando só disso. Eu estou falando de uma edificação pessoal, que você ora a todo tempo no Espírito. Apóstolo Paulo fala lá, revesti-vos, pois, com as armaduras de Deus. E no final ele fala, orando a todo tempo no Espírito. O revestimento da armadura de Deus não tem nada a ver com o simbolismo. Colocar capacete, colocar couraça, colocar escudo, espada, cinturão. Não, vestir-se com a armadura de Deus é estar
Você está recebendo uma mentalidade firme de salvação, uma consciência que você é a justiça de Deus, uma consciência que o escudo te protege de qualquer dardos inflamados. Você tem uma consciência que essa linguagem espiritual vai te levar a meditar na palavra de uma forma que ela vai grudar na tua mão. Sabe? Você só vai andar em verdade porque a oração em outras línguas te guiará a ouvir o Espírito que está dentro de você. Então, o comportamento de quem anda no Espírito não é mais como um filho que ainda é menor de idade que se compara com escravos. Quando o filho de um patrão está na empresa, ele não tem noção do que ele é herdeiro e ele se comporta como os escravos. Mas quando você começa a ter uma maturidade, você vê que você é herdeiro de tudo aquilo. Então você, querido, é herdeiro de tudo que Jesus Cristo conquistou naquela cruz. E essa oração em outras línguas vai fazer você entender que você é herdeiro, que você não é mais escravo do medo, porque quando você ora em outras línguas, o amor de Jesus ele se transfere para você e você se torna a pessoa que ama de fato, e o amor de Jesus Cristo, que é um amor perfeito, lança fora todo medo. Então, eu quero que vocês entendam e aprendam. Livre-se da religiosidade e entre no descanso de Deus. Olha, querido, no livro de Isaías, capítulo 28, no capítulo 11 e 12, fala assim, ó, é por lábios gaguejantes e línguas estranhas que eu falarei ao meu povo, mas eles não quiseram ouvir. Mas este é o lugar de descanso. Deixa o cansado descansar. Este é o lugar de refrigério. Enquanto você ora em outras línguas, a sua mente fica infrutífera. Pode ler 1 Coríntios capítulo 14. Você vai ver as maravilhas que falam em 1 Coríntios capítulo 14. Você vai ver Paulo dizer bem assim, eu dou graças a Deus porque eu oro em línguas mais do que todos vocês. Queria eu que todos orassem em línguas. Eu quero que vocês entendam que Paulo, mesmo estando levando açoite, mesmo sendo o navio dele naufragando 3 vezes, mesmo ele estando preso nas piores prisões, ele nunca era preso. Mesmo estando preso, ele nunca era preso. Ele nunca se tornou mais preso, escravo, porque o Espírito de Paulo encontrou um lugar, uma dimensão, que o corpo dele já não tinha mais importância nas informações. As ligaduras de impiedade que o teu corpo quer passar para a tua mente, as informações, elas são anuladas quando você está orando em línguas. Que a sua alma, ela se alinha ao Espírito, e o Espírito de Deus se alinha com você, e você começa a chorar, e você começa a entrar numa dimensão de fé, uma dimensão que as circunstâncias não te param, que noticiário não te causa medo, que o mundo não te para, não consegue te causar medo nenhum, porque você está em um lugar em Deus, onde as circunstâncias não têm importância. Onde a circunstância não tem importância. Paulo uma vez falou bem assim, o que eu vejo é transitório, é temporal. Eu estou mais importado com o que eu não vejo. Eu quero viver o invisível. Então queira buscar o invisível, porque o teu Deus é Espírito. E Ele é invisível, mas é tudo por meio da fé. Não tem uma lógica humana, não tem um estudo humano. Apesar de que houve um cientista que fez estudos sobre a oração em línguas. A oração em línguas ativa lugares na nossa mente que a oração comum não ativa. É um lugar onde você descansa na sua mente, ela fica infrutífera. Eu preciso que vocês entendam a maturidade desses grandes homens de Deus que nós conhecemos. Pastor Weber, Pastor Antônio Cirilo, Luiz Hermínio, tantos outros, David Hobbes, irmão Bernardo, Técio, Suzano, tantos outros homens de Deus. Olha, gente, são um povo tão constante na fé. Mas sabe qual é o segredo? Eles passam horas e horas orando em línguas. Então, eu quero encerrar essa live
dando essa palavra para vocês. Aqueles que se unem ao Senhor, é um só Espírito com eles. E agora eu quero convidar todos os que fazem parte do ministério Ouvir e Crer, e aqueles que são servos de Jesus Cristo, que também queiram participar. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Eu já estou aqui com o meu vinho e o meu pão. Então, todos que prepararam aí o seu suco, que prepararam o seu pão, vamos participar, vamos orar agradecendo ao Senhor. E eu quero dizer para você, queridos, eu quero dizer para vocês, tá vendo esse suco? Tá vendo este pão? Pela fé, aqueles que participaram, aqueles que têm o hábito de participar, eu quero dizer que vocês estão imunes a todo tipo de praga. Tome, participe do sangue de Jesus Cristo. Participe do corpo de Jesus. O Senhor, Ele vai preservar você. O Senhor, Ele preserva a tua família por meio da fé. Não é pelo meio de obras, é por meio da fé. E pela fé, nós vamos participar do sangue de Jesus. Pai, obrigado. Nesse momento, nós participaremos do teu sangue e do teu corpo, para a honra e glória do teu nome. Obrigado, Jesus. Participemos. Graças e paz. Falta 30 segundos para acabar a live. Muito obrigado a todos. Que Jesus abençoe e nos dê uma consciência de filho. Não somos escravos, tá? Somos filhos. Somos herdeiros. Tem a mentalidade de filho. Aqueles que se uniram ao Senhor é um só Espírito com Ele. Graças e paz. Um grande beijo.